Olá pessoal, hoje a nossa história, o episódio de hoje é empregador bonzinho faz acordo com o empregado e leva chumbo. Por que a gente está trazendo esse assunto para vocês? Me chamou bastante atenção verificando as jurisprudências e lendo os sites que a gente lê todo dia, acompanha para transmitir na nossa newsletter para os clientes e os nossos leitores essa decisão. Um empregador foi condenado em um processo penal pelo crime de estelionato, por ter feito um acordo com seu empregado. Então a gente viu essa decisão e fomos investigar esse processo. Esse processo, essa decisão ocorreu no Tribunal Regional da Primeira Região. Então nós temos a situação de um empregado que pediu demissão e estava com dificuldades financeiras e pediu para o chefe: chefe, faz um acordo para mim. E o chefe, bonzinho, pessoal, por que eu não vou liberar o FGTS, deixar ele pegar seguro-desemprego? Melhor para ele, Vou liberar. Bom, então, o desenrolar dessa história foi o seguinte: na hora da rescisão, o empregado não devolveu o cheque, o patrão ficou bravo e assustou o cheque, então a história toda foi parar numa reclamatória trabalhista. Nessa reclamatória trabalhista tiveram testemunhas, inclusive um técnico em contabilidade foi chamado para depor na Justiça do Trabalho e veio à tona o bendito acordo que foi feito. E foi feita a denúncia para o Ministério Público e virou um processo penal. Então fique com a gente que a gente vai apresentar para vocês então essa história e trazer tudo o que aconteceu. Vamos apresentar para vocês os personagens da nossa história. Então, esse é o Pedro. Ele é dono de uma loja, a loja vende tudo. Ele está sempre alegre, bem disposto, sempre tentando ajudar naquilo que ele pode, os seus empregados, seus colaboradores. Nossa, é um chefe super legal, Pedir uma coisa para ele, ele dá um jeitinho de fazer, de resolver os problemas da gente. O Pedro é um chefe bem bacana. Esse é o João. O João, ele é motoboy, ele trabalha na loja do Pedro. E recentemente ele teve um bebê e esse bebê nasceu prematuro. E a esposa dele teve que ficar um monte de tempo no hospital. Foi bem complicada a questão deles, o deslocamento. Então eles têm um bebezinho pequeno e passaram por essa dificuldade. E essa é a Maria. A Maria, ela é técnica em contabilidade e ela trabalha num escritório de contabilidade, conta tudo. E ela trabalha no departamento pessoal. E ela adora fazer as rescisões de contrato de trabalho dos empregados, ela explica para os empregados quando eles vêm lá, tem empresas que pedem para ela fazer os acertos e ela também acompanha o pessoal no sindicato. Apresentados os nossos personagens, nós vamos para a história de hoje, tá? Aqui eu falo em personagens, mas esse processo aconteceu de verdade. Ele está na vara de trabalho de Patos, Minas Gerais. Tem o número do processo aqui se vocês quiserem consultar, e a história que a gente está contando, a gente está extraindo ela dos autos do processo. Então, o João estava meio assim desanimado com a questão agora de ter o bebê, de ter mais despesas, e pensou: vou ter que parar de trabalhar de empregado, vou ter que trabalhar sozinho como autônomo para conseguir faturar mais, para dar conta das despesas. Eu vou conversar com o Pedro, vou pedir para a gente fazer um acordo. O Pedro é bacana, ele vai me entender, ele vai me liberar. Eu ainda consigo pegar o seguro-desemprego, libero o FGTS e pego o seguro-desemprego. E aí o João foi conversar com o Pedro. Pedro, não tá bom assim, eu tô precisando de uma graninha extra e, nossa, a gente teve tantos gastos com essa história de vai pra Porto Alegre, ver o nenê, volta, e eu tô precisando, buscar mais dinheiro. Tu poderia liberar pra mim o FGTS? Eu ainda ia pegar as parcelas de seguro-desemprego? Capaz, João, claro, tu sempre trabalhou tão legal aqui pra gente sempre se deu tão bem, vamos fazer sim. Eu vou ligar já lá pra Maria, lá no escritório de contabilidade, vou dizer pra ela fazer o cálculo da rescisão, e eu tô me enrolando, de repente ela até já faz um acerto contigo. Não, pode ficar tranquilo que a gente vai resolver esse teu problema. Aí o Pedro liga pra Maria e diz: Maria, tu faz assim, tu faz 2 cálculos, tu faz o pedido de demissão pra ver direitinho quanto que eu devo pro João, daí eu já vou te deixar o dinheiro, tu já faz o acerto com ele certinho lá no escritório, como tu sempre faz com os empregados. E aí eu vou te pedir para te acompanhar também no sindicato, tá? Daí no sindicato, então, nós vamos fazer como se fosse uma demissão por justa causa. Eu vou liberar as guias de seguro-desemprego, ele pode sacar o fundo e vai ser melhor para ele assim. Aí eu vou fazer um cheque, aí tu dá esse cheque lá na hora de homologar lá no sindicato
e aí depois ele vai te devolver. Tá bom? Combinado? Então, o Pedro combinou com a Maria, né? Então a Maria fez o acerto com o João, passou o dinheiro para ele, explicou para ele os cálculos lá no escritório e foram para o sindicato para fazer a homologação da rescisão. Tudo tranquilo, homologaram a rescisão, né? Então na saída do sindicato, o João teria que devolver o cheque para Maria. Ele disse, eu não vou devolver. E deu no pé. Se mandou e não devolveu o cheque. A Maria ficou toda apavorada, pensei, agora o que eu vou dizer pro seu Pedro? Eu vim aqui fazer, assumir essa bronca, vim aqui fazer a rescisão e acontece isso. Ligou pro seu Pedro. Seu Pedro, o João acertou as coisas lá, pegou o cheque e não me devolveu e foi embora, saiu correndo. E agora, o que a gente vai fazer? Pedro ficou totalmente desanimado. Pensou, puxa vida, eu fui ser bonzinho, me acontece isso. Pô, eu confiava tanto no João e ele me faz isso. Já sei o que eu vou fazer. Vou sustar esse cheque. E aí o Pedro ligou pro banco, sustou o cheque por motivo de roubo. Caiu. O João, então, ganhou as verbas rescisórias dele normais, mais os 40%. Pensou, agora eu vou pegar meu seguro-desemprego, né? Foi olhar o seu saldo bancário e viu que o cheque que ele recebeu no sindicato tinha sido sustado pelo Pedro. E um motivo de roubo ainda. Ele ficou muito bravo, ficou muito indignado. Pensou, que o Pedro vai me fazer isso por uns pila, vai se sujar comigo. Bom, deixa que ele vai se ferrar. Vou entrar com uma reclamatória contra ele. Esse acordo que a gente está falando aqui não é o acordo que surgiu após a reforma trabalhista. É aquele antigo acordo que existia e que muitos empregadores fazem, né? Em que se simula uma demissão sem justa causa para que o empregado possa sacar o FGTS e também pegar as parcelas do seguro-desemprego. Então é esse acordo que a gente está falando aqui. Para vocês terem uma ideia das datas e de quão demorado é esse tipo de processo, né? Que nós temos um processo trabalhista e depois um processo penal. Então a rescisão de contrato aconteceu em janeiro de 2013, a reclamatória trabalhista foi logo em seguida, em fevereiro de 2013, a denúncia aconteceu em 24 de agosto de 2015 e o julgamento da apelação no processo penal, então o último recurso com relação ao processo penal, a decisão saiu agora em 14 de junho de 2022. Por essa razão que a gente está trazendo essa decisão, esse processo para vocês, porque é bem interessante. Tudo que a gente contou aqui, então, foi narrado pelas testemunhas, então teve o processo trabalhista, saiu a sentença e teve o recurso. Né? O acordo na Justiça Trabalhista disse o seguinte: rescisão contratual fraudulenta, homologada perante o sindicato, acordo entre as partes simulando injusta dispensa, quitação em espécie de valores e sustação posterior do cheque dado em pagamento. Expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho para conhecimento dos fatos. E aí a coisa rola. E no dia 24 de agosto de 2015, o Ministério Público entrou com uma denúncia contra o João, que é o empregado, Pedro, que é o empregador, e Maria, a técnica em contabilidade. A denúncia foi por crime de estelionato, o artigo 171 do Código Penal, obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento. Então a denúncia diz o seguinte: João obteve, mediante fraude, vantagem ilícita em detrimento da União, consistente no recebimento indevido do seguro-desemprego. Então, João, o empregado, cometeu o crime de estelionato porque obteve uma vantagem ilícita, né, contra a União que paga o seguro-desemprego. E Pedro, o empregador, e Maria, contabilistas, concorreram para que João obtivesse, mediante fraude, vantagem ilícita em detrimento da União. Então, eles concorreram para o crime de estelionato. Então, eles também cometeram o crime de estelionato. Também foram denunciados pelo Ministério Público. Aí, continuando o texto da denúncia. As provas constantes nos autos revelam o conluio, a combinação entre os acusados, visando simular uma dispensa imotivada de forma a permitir que João sacasse os valores de FGTS e o percebimento do seguro-desemprego. A fraude somente foi descoberta
em razão do não cumprimento do acordo por parte do João, o qual, após a homologação, não devolveu o cheque para Pedro, né? Fugiu. Durante o processo penal, se entendeu então que a Maria podia ser excluída, então foi absolvida do processo penal, mas o processo penal continuou contra Pedro e João, né? Ambos foram condenados. Aqui agora eu vou trazer a apelação do Pedro, que é o empregador, então, que apelou. Julgamento da apelação, 14 de junho de 2022. Mantida a condenação de empresário pela falsificação do termo de rescisão de contrato, visando o saque indevido do FGTS do empregado. 1 ano e 4 meses de reclusão, né, foi a condenação inicial, só que ele pôde negociar e substituir por prestação pecuniária de 5 salários mínimos e prestação de serviços à comunidade pelo período de 1 ano e 4 meses. Pessoal, esse é o caso que a gente quis trazer para vocês, que chamou bastante atenção, né? A gente vê que um acordo, né? O empregador quis beneficiar o seu funcionário e liberar, porque sabia que ele estava enfrentando com dificuldades financeiras. E vocês viram a incomodação que um ato desses pode causar. Claro, teve uma reclamatória trabalhista, testemunhas falaram que isso aconteceu, por isso que ocorreu a denúncia, né? Mas é uma coisa muito arriscada, né? Vocês podem ver assim, mas no fim ele nem gastou, o empregador nem gastou tanto assim. Mas vocês viram quanto tempo durou esse processo? Quanta incomodação? Quanto que esse empregador não se arrependeu de ter feito e ficar preocupado com o desfecho de processo penal? Essa é a nossa ideia, trazer notícias do dia a dia dos empresários, descomplicar ela, trazê-la de uma forma assim mais amena, mas trazer informação para você que é empresário, para você que é profissional, que trabalha também em escritório de contabilidade. Essa é a ideia. Se você gostou do nosso vídeo, dá lá a sua curtida, né? Se inscreva e coloque para você receber todas as notificações, que isso dá um ânimo para a gente continuar produzindo conteúdos, certo? Então, até a próxima!